Nosso abraço à Coordenação Espírita do Sertão, às demais coordenações, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, conectadas no Seridó Espírita, nesse canal, que tem prestado relevantes serviços ao movimento espírita, à doutrina espírita, juntamente com a TV7, e outros canais, outras pessoas que estão nos acompanhando em todo o Brasil e até em algum país. Nosso abraço muito fraterno, que tenhamos momentos de boas reflexões em torno desta temática, iniciando hoje, com o Setembro Amarelo, que se insere também na campanha da Federação Espírita Brasileira em defesa da vida. Um trabalho de ação informativa e preventiva. Então, que Jesus nos guarde, nos ampare. O livro Memórias de um Suicida, que faremos alguma abordagem, pensando algumas coisas, porque é uma obra monumental, nós vamos iniciar falando muito pouco, mas dando alguma informação para quem não sabe, naturalmente, da história do livro, que começou a ser trabalhado em 1926, quando a médium Dona Ivone Pereira residia na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Ela começa a trabalhar essa obra, que ela mesma comenta no próprio livro. Não é uma obra propriamente psicografada, porque ela se deslocava ao mundo espiritual através do desdobramento e via e ouvia nitidamente as mensagens descritas. Então, não é um livro psicografado, no sentido como conhecemos. Ela ia via as imagens, via as ocorrências e depois transmitia para o papel. E tem fatos curiosos sobre esse livro, porque ela procura a Federação Espírita Brasileira para apresentar esse trabalho, e o senhor Manuel Quintão, na época, não acolhe, não acata o trabalho. Dizem, inclusive, que ele responde a ela que lá na Federação só recebia obra de Chico Xavier. É assim uma espécie de uma rejeição, o que foi algo muito forte. E Dona Ivone Pereira retorna para casa e ela teve vontade de queimar o livro, né? Queimar os arquivos que ela havia escrito. Mas uma mão se interpõe, ela observa, ela vê aquela mão atribuída a Bezerra de Menezes e pede a ela que aguarde, tenha paciência. E com o tempo, Leon Denis aparece para dar uma versão doutrinária à obra, porque até então estava ali a narrativa do espírito Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, como está lá, mas apenas a história, a versão doutrinária não existia. E Leon Denis é incumbido de fazer essa versão doutrinária. Dona Ivone Pereira retorna à Federação Espírita Brasileira, e desta feita com Vantuil de Freitas, se não me falha a memória, e seu Vantuil de Freitas recebe a obra e diz: nós vamos analisar. De modo que em 1956 ela vem a lume, é lançada para todos nós como uma obra monumental de valores inestimáveis. E nessa história do livro, que nós não podemos dissociá-la da história da médium, Dona Ivone Pereira,
nós começamos a compreender algo muito interessante nas entrelinhas, é o senso de humildade, o gesto de humildade que Dona Ivone tem de ver a sua obra rejeitada e ela exercitar a paciência necessária e depois retornar à federação insistindo e a federação aceitar e publicar a obra. É um gesto de humildade, é um trabalho que ela desenvolveu com paciência para que se efetivasse a conclusão do livro. Então, nas entrelinhas da história do livro, nós vamos ver que existem muitos fatos interessantes, dignos de avaliações nossas, espíritas ou não espíritas, porque, repito, a história do livro não pode se separar da história da própria média. É um livro que, quando se diz o nome, está associado à própria história de Dona Ivone Pereira. E aí nós vamos ver, avançando já um pouco, a história do espírito Camilo Castelo Branco, o espírito que produziu com Dona Ivone Pereira esse trabalho. Camilo Castelo Branco, boa parte dos espíritos sabe a sua história, e os literatos, os estudiosos, porque é um escritor português, nascido em 1825, e Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, esse era o seu nome, ele escreveu muitas obras, muitos livros, lá em Portugal, no seu país natal. Os biógrafos dele estimam em mais de 260 livros, ou seja, uma produção literária bastante rica. No entanto, era um espírito atormentado, perturbado em todas as áreas, um espírito que teve muitas dificuldades na vida, chegou a ser preso alguma vez, por vários problemas. Então, um espírito assim, de uma vida atribulada. E chega em determinado momento da vida dele que ele cega, perde a visão. Nós vamos ver isso mais em algum detalhe lá para o final do livro. Mas ele perde a visão e dá cabo da vida, se suicida pelo seu tremendo orgulho, não suporta a dor da cegueira, como ele próprio diz, porque ele era um escritor também que vivia da própria produção literária. Então, quando ele se vê cego, ele não vê mais sentido para a vida. E a sua última tentativa manda chamar um médico amigo que descobriu algo na área, algo muito avançado na área da visão, e esse médico faz uma visita à casa dele, e quando faz o diagnóstico, mas de forma muito suave, para ter perseverança e tal, ele percebe que era uma situação que não teria jeito. E quando o médico vai saindo de sua casa, houve um tiro que ele dá na cabeça, e no ano de 1890, mais precisamente no mês de junho, 1 de junho, com 65 anos de idade, e foi assim uma grande comoção em Portugal, porque mesmo, apesar de ser um homem de uma vida atribulada, era um homem muito reconhecido pela sua produção literária, pelo seu trabalho. Ele, dentre as obras mais famosas dele, a que o levou assim às alturas como escritor romancista, dramaturgo, foi uma obra que ele escreveu na prisão, inclusive, Amor de Perdição.
um livro muito interessante. Ele escreve na prisão. Esse livro foi o livro que o consagrou. Então, essa é a história mínima da apresentação desse espírito que se aproxima no mundo espiritual de Dona Ivone Pereira para esse trabalho. História do livro, um pouco da história do autor e o conteúdo do livro, que é o nosso objetivo principal nesta noite. Falar um pouco desse portentoso livro, podemos dizer isto. Nós vamos perceber na obra que é um brado, vamos dizer assim, dando essa expressão, um brado de alerta contra o suicídio. Vamos dizer assim que é um libelo mesmo contra o suicídio, porque ele nos traz informações as mais diversas. Eu consigo entender o livro Memórias de um Suicida dentro de 3 aspectos principais. O primeiro, que é o momento de dor. O momento em que, nos primeiros capítulos, nós vamos ver a Dona Ivone Pereira trazendo as informações que ela denomina lá os réprobos. Os réprobos. O vale, é conhecido como o Vale dos Suicidas. E é um momento, assim, realmente de bastante dor, porque ela nos descreve os primeiros momentos do espírito que buscou a desencarnação através desse meio, chegando ao mundo espiritual através desse caminho ilusório que é o suicídio. E eu digo até que muitas pessoas deixam de ler essa obra por conta desses 2 primeiros capítulos, porque realmente eles trazem informações difíceis, porque imaginemos a chegada de qualquer criatura no mundo espiritual por esse processo, um processo de desequilíbrio. Então, a porta de entrada do livro nos fala desse constrangimento, dessa dor, e do Vale dos Suicidas, que é esse ambiente no mundo espiritual, que não há só um Vale do Suicida, há inúmeros, mas tratando deste apresentado no livro, é um ambiente onde se congregam quantidade de espíritos que se suicidaram, oriundos de Portugal, do Brasil, da Espanha, neste mesmo ambiente de dor. E nós podemos imaginar, principalmente quem é espírita, que tem essa informação, pela literatura vasta que a doutrina espírita oferece, podemos imaginar o que significa um ambiente onde estão ali reunidas pessoas que deram cabo da vida através das diversas formas, dos diversos métodos de suicídio. Por exemplo, o Camilo chega no mundo espiritual através de um tiro no ouvido direito. E muitos outros suicidas também com ele nessa mesma situação. Mas, nesse mesmo ambiente, estavam suicidas que materializaram a situação através do enforcamento, através desse outro processo, do enforcamento. Também suicidas que cometeram o ato pelo afogamento, pelo envenenamento, através de pular de cima de edifícios, etc, etc. Então, o Vale dos Suicidas é esse ambiente descrito no livro, onde se encontram criaturas, filhas de Deus, que deixaram a vida
sem aniquilar a vida, através desses meios. E cada um exala a vibração através do método que cometeu o suicídio. Imaginemos a quantidade de vibrações desencontradas emitidas pelos espíritos suicidas, pelos espíritos que se suicidaram pelo tiro, pelo afogamento, pelo envenenamento, pelo enforcamento, tudo isso no ambiente. É um vale realmente de muitas dificuldades. É um ambiente de bastante sofrimento. O próprio Camilo Castelo Branco vai reconhecer, já lá no final do livro, ele tem uma informação de que, mesmo com tudo isso, aqueles espíritos que ali estavam, já estavam sendo assistidos, já estavam num processo de apoio espiritual. Ele vai perceber isso mais na frente. Então, é o primeiro impacto que a obra nos apresenta. É essa realidade dolorosa, chocante. A partir daí, nós vamos ver uma outra etapa, que começa a se delinear um momento novo, que é a assistência dos legionários de Maria, da comunidade dos servos de Maria, como queiramos dizer. E eles são recambiados, aqueles que estavam já fazendo jus a isso, e o Camilo é um deles, junto com outros companheiros, a um ambiente chamado Hospital Esperança, que ele vai descobrir logo mais, que é um ambiente comandado pela Mãe de Jesus, por Maria de Nazaré, no mundo espiritual, e com os seus servos, os seus legionários, fazem todo um trabalho de amparo aos suicidas, conforme pedido de Jesus à sua mãe, para cuidar dos suicidas. E ela, através dessa equipe de trabalhadores, começa a fazer essa assistência. E aí é onde eu digo que começa um tempo novo. Depois da dor, começa a esperança, porque eles vão para esse hospital, começa o tratamento, começa a compreensão de que a vida não se acabou. E começa a decepção. Ciente agora de que estava com vida, o Camilo vai perceber, estou falando Camilo, mas outros companheiros também, a Dona Ivone narra que vem a grande decepção. É que matou o corpo, mas não saiu da vida. E a grande decepção do suicida, de qualquer suicida, é que ele comete o ato para sair da vida, para desaparecer, e logo mais se dá conta de que não ocorreu assim. Ele apenas eliminou o corpo e agravou os problemas. É igual a um espírito que coloca isso no livro O Céu e o Inferno, da Codificação Espírita. Ele diz: eu tentei fugir do sofrimento para enfrentar a tortura. É um espírito suicida que está lá. O livro O Céu e o Inferno abre um espaço para todos os tipos de espíritas, comunicação de todas as formas, e tem lá um grupo de espíritos que se suicidaram. E esse espírito coloca isso. Eu tentei fugir do sofrimento para entrar na tortura. Porque essa é a tortura, você descobrir que não resolveu o seu problema, que você não morreu, matou o corpo físico, e além de os problemas continuarem, agora com um agravante pior, porque você está em situação de dificuldades. Então, a decepção vem mais com esperança, porque eles começam a perceber que há uma solução, há uma luz, como a gente diz, no fim do túnel. E a esperança começa a se renovar quando eles começam a assistir aulas. Aulas, sim, porque eles vão descobrir uma cidade universitária. O Camilo Castelo Branco
fica extasiado, porque ele era um escritor, e quando ele descobre isso, ele fica, mesmo com a sua dor, a sua decepção, ele percebe que pode avançar, que há esperança, que ele pode estudar. Vejamos que momento interessante. No meio da dor, a esperança. Então, ele começa a ter aula de moral, de filosofia, de anatomia espiritual. Ele fica assim encantado com isso. Anatomia espiritual. Porque ele vai perceber que os órgãos do corpo físico, que ele não tinha mais do corpo físico, mas os mesmos órgãos estavam lá no perispírito. E ele vendo o valor de cada órgão, do coração, de cada órgão do corpo. E é isso que faz com que ele desperte mais à frente para o respeito ao corpo físico. Ele vai tendo aula, estudando, até que nesse mesmo ambiente, com o professor Epaminondas de Silas, um mestre, ele tem um momento em que, juntamente com outros companheiros, mas ele é chamado a um processo de regressão da sua vida, que está intitulado lá como O Homem Velho. O Homem Velho. E então, algum companheiro antecipa e ele começa a se preocupar com a situação dele. Mas chega o momento dele, ele é convencido a fazer essa volta ao passado, através de uma terapia regressiva, com muito respeito, porque os espíritos mostram que enquanto a gente não se conhece, não sabe quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, nós vamos continuar vivendo num processo de ignorância. E ele se convence e vai fazer essa atividade uma determinada hora, e quando é projetada aquela imagem dele, ele recuando no tempo, o Camilo vai se descobrir no ano 33, vivendo os momentos do julgamento de Jesus. E ele vai perceber a conduta dele, que ele chega em Jerusalém, fugido da Gália, porque ele não era judeu, mas vem fugido da Gália por algum mal feito lá. E chegando a Jerusalém, aquele julgamento de Jesus, ele se insere logo no ambiente para tomar parte no grupo que defendia Barrabás. Ele vai vendo cada cena dessa e vai se entristecendo. Cada cena, ele defendendo Barrabás, xingando Jesus Cristo. Ele fica assim muito envergonhado. Ele diz que em algum momento teve até vontade de agredir fisicamente a Jesus Cristo. Xinga Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Tudo isso ele vai vendo no passado dele. Depois é visto no grupo que apedrejou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E tudo isso ele vai vendo onde começa essa vida em desatino dele. Pois bem, depois ele vai descobrir as causas da cegueira dele em Portugal, naquela existência na qual ele se suicidou. Ele descobre as causas da cegueira. E ele vai ver que na sua vida sem rumo, ele vai para a área religiosa, vai ser sacerdote, com interesses escusos, e nesses interesses ele comete muitos crimes. Ele chega a cegar um homem, companheiro de uma mulher que ele queria, cega esse homem. Ele vai descobrir que a causa da cegueira dele era exatamente isso. Estava naquelas atitudes dele,
mas ele diz que, não se conformando com a cegueira, se suicidou. Então, quando é passada assim essa história da vida dele, ele se conscientiza de toda a trajetória de loucura dele. Mas, a partir daí, ele agora já tomando consciência de que tinha necessidades de evoluir, ele descobre no mundo espiritual que a lei do progresso é uma lei impositiva, é uma lei obrigada para todas as pessoas, para tudo que existe no universo, a lei do progresso. Ele vai descobrir que não tem outro meio, precisa progredir. E ele começa envergonhado, porque lembrando que tinha insultado Maria de Nazaré e agora estava numa instância, num ambiente, num hospital, recebendo todo o apoio, todo o carinho, todo o amor, comandado pela mãe de Jesus. E ele vai perceber que a mãe de Jesus, naquela época, tanto quanto o próprio Jesus, entendeu que Camilo ali representava considerável parte da humanidade. E ele estava ali, recebendo todo o apoio, sem nenhuma cobrança. E ele se envergonha e entende que precisa se renovar. E sabe que precisa se renovar. Ele visita Portugal depois de 16 anos nesses ambientes de dor, visita os ambientes por onde ele passou, a família, e ele sente o rastro de destruição que deixou não só para ele, mas para familiares, amigos. Ele vai perceber que o suicídio é uma grande ilusão. Por isso que, finalizando, ele diz: o desânimo, essa hidra avassaladora, me levou a isso. Ele chama o desânimo uma hidra avassaladora. E nos lembramos de Jesus quando ele nos convida ao bom ânimo, quando ele nos chama à vigilância, para que a gente não caia na tentação. Na tentação ilusória, qualquer que seja ela, principalmente essa do suicídio, que é a maior queda do espírito. Mas ele descobre já a essas alturas que há solução. E esse outro momento, para mim, o mais rico, que é o momento da esperança. Começa a surgir a esperança, e ele começa a ser convidado à reencarnação, a voltar ao mundo. Os companheiros dele, quase todos, ou todos já retornando, com projeto de renovação, mas ele resiste, por algum temor, mas também por vontade de ficar no mundo espiritual, na cidade universitária, no aprendizado. Ele tinha vontade de aprender. Mas ele começa a ser dispensado das aulas, de todo o trabalho que fazia. Os seus mestres, os seus professores diziam: você está dispensado, você não precisa mais vir. E ele vê que o ambiente vai se fechando, até que um dia ele vê determinada cena que resolve aceitar voltar ao mundo. E dentro do seu projeto de retorno ao mundo, era reencarnar em Portugal e, em determinado momento da vida, novamente ser contemplado com a cegueira para reiniciar a trajetória dele. Olha que coisa, eu usei a expressão contemplado exatamente porque o sofrimento, ele também tem um fim pedagógico para todos nós. O sofrimento não é uma vingança de Deus, é uma necessidade construída por cada um de nós, e ele vem com um fim pedagógico de nos melhorar. E ele vê no seu projeto que precisava retornar ao mundo
e, aos 40 anos de idade, ser abençoado com a cegueira para poder retomar ao ponto onde ele parou e dar sequência à sua vida. Porque só a partir disso, ele tendo a paciência de vivenciar a cegueira que precisava vivenciar, para pensar para dentro, como os Espíritos dizem a ele tinha que fechar os olhos para o mundo para olhar para dentro dele. Só assim ele iria retornar ao Hospital Maria de Nazaré um dia, quando desencarnasse, para, depois de uma avaliação, dar prosseguimento à sua luta pela senda do progresso. Que coisa interessante, o Hospital Maria de Nazaré, ou Cidade Esperança, é um ambiente que, quando você é internado lá, a partir dali você só sai, mesmo quando reencarna, fica sendo tutelado do próprio hospital, desencarna, volta para lá para que haja uma avaliação e então você ser liberado para dar sequência à sua vida. Pois bem, Camilo então renasce no mundo no ano aproximadamente de 1944. E aos 40 anos iria ser, como já disse, abençoado pela cegueira para cumprir a sua rota. Já deve ter desencarnado a essas alturas para dar sequência ao seu progresso, à sua luta. Uma coisa que ele destaca é que ele aprende de tudo no mundo espiritual. Ele aprende, inclusive, o Esperanto, uma língua, para, no futuro, ele ter, com uma melhor condição da comunicação universal. Mas ele nos diz, em determinado momento, que das aprendizagens no mundo espiritual, na cidade universitária, como ele chama, ele destaca um momento em que os benfeitores disseram para ele a necessidade de trabalhar o pensamento de modo que o pensamento fosse higienizado. Olha que expressão, o pensamento higienizado. Eu me lembrei do Espírito Emmanuel, quando ele comenta algo que nós falamos nesta semana, na quarta-feira, quando ele fala da caridade essencial. O trabalho que nós precisamos fazer conosco, de reforma íntima. Cuidar de nós mesmos, pensamento higienizado. E cabe uma pergunta: como são os nossos pensamentos? Pois bem, ele destaca também, nós vamos ver lá no capítulo 13 do livro, ele fazendo uma alusão a esse momento em que ele é informado que precisa voltar para continuar a sua tarefa, precisa voltar ao mundo, retomar tudo. E então vem à tona para nós, o próprio capítulo do livro lembra o Evangelho de Jesus. Daí não serás enquanto não pagares o último ceitil, ou o último centavo, na linguagem moderna, sendo um ceitil uma moeda da época. Daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil. É uma informação de Jesus para nós, naquela época em que ele esteve conosco aqui no mundo, dessa necessidade. Nós só vamos evoluir, todos nós estamos imersos, submetidos a essa lei de evolução, lei de progresso, que é uma lei impositiva, como Camilo aprendeu, quando resolvermos os nossos problemas. O último ceitil, o último centavo, significa que ninguém avança na sua evolução necessária se tem alguma pendência na retaguarda, alguma pendência a resolver. E Camilo entende isso. E ele entende com o desejo de ser digno do seu sofrimento agora,
numa nova existência, de honrar o seu corpo físico, o templo do Espírito. Ele aprende a respeitar Jesus, a amar a Jesus, a Maria de Nazaré. Ele começa a ter uma outra visão de Deus. Ele recebe aulas no mundo espiritual sobre a origem da Terra. E com tudo isso, ele vai descobrindo a vida em abundância, como Jesus falou. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Por que isso? Porque até então, na última encarnação de Camilo, ele ainda guardava resquícios daquele homem velho, daquele homem que no ano 33 zombou de Jesus, insultou Maria de Nazaré, apedrejou Estevão. Era um homem irrequieto. Nós tivemos a oportunidade de conhecer uma obra de Camilo, chamada Camilo Íntimo, uma obra muito interessante que eu coloco aqui na tela, Camilo Íntimo, obra que tivemos a oportunidade de comprar numa viagem a Portugal, que trata de cartas escritas por ele ao Visconde de Olguela, uma criatura muito íntima dele, um homem amigo dele, e no ano, faltando mais ou menos 8 anos para ele suicidar-se, ele escreveu várias cartas para esse amigo, e numa delas ele fala algo que nós vamos perceber, ele escreve algo que vamos entender que ainda havia naquele homem muitas inquietações, muita descrença. Ele diz: eu não creio no progresso social. Está expresso lá. Esse livro é esse conjunto de cartas que foram descobertas por uma professora brasileira, Beatriz Berini, lá de São Paulo, e em conjunto com algumas pessoas lá de Portugal, da Torre do Tombo, onde tem um arquivo completo lá da história de Portugal. Ela fez vários estudos e publicou essa obra, junto com alguma editora, cartas inéditas dele. E nesta, 1872, ele diz assim que não crê no progresso social, não crê no progresso do homem. E aí ele diz por quê? Desde que compreendi a inutilidade da vinda de Jesus ao mundo. É uma expressão que ele usa. Não crê no progresso social, desde que esse compenetrou da inutilidade da vinda de Jesus ao mundo. Uma vez que ele se deixou morrer, deixou imolar, então nem a divindade consegue evitar o cadafalso do gênero humano, palavras dele, nesta carta. 8 anos antes dele se suicidar. Então ele era um espírito atribulado. Quantas encarnações esse espírito teve para chegar a essa situação? Ele vai perceber tudo isso nesse Hospital Maria de Nazaré e reencarna sendo agora outro homem, um homem novo, um homem com pensamentos renovados, com projetos novos, tudo isso graças ao amor de Maria de Nazaré, ao amor de Jesus e de seus trabalhadores, por aqueles que tombaram pelo caminho equivocado do suicídio. Queremos dizer, então, que esta parte do livro, a esperança, é algo que deve nos alimentar. Aqueles que enveredaram por esse caminho e, por alguma razão, tomem parte desta informação, tenho certeza de que a renovação será árdua, a redenção será árdua, mas tem solução. Tem meios para se renovar, para se recomeçar, porque o amor de Deus é muito maior
de que os nossos enganos, de que os nossos equívocos. Tenho certeza aqueles que enveredaram por esse equívoco, de que a mãe de Jesus continua de braços abertos a abraçar e amparar todo aquele que queira, basta querer, através do exercício de humildade. Aos familiares daqueles que enveredaram por esse caminho infeliz, é verdade que a dor macera, não temos dúvida disso, mas igualmente é verdade, e repetimos, que a esperança deve prevalecer, sim. Apesar dessa queda lamentável, há meios para se levantar, há oportunidade para se corrigir. Aos familiares, portanto, daqueles que assim sofrem a ausência de um ser querido que enveredou por esse caminho, não tenham dúvidas. Eles existem, estão em algum ambiente, mesmo passando dificuldades ainda, mas orem por eles com esperança, com carinho, mesmo com lágrimas, mas sabendo que logo mais eles ressurgirão para se levantarem de suas próprias quedas, porque o amor de Deus é maior do que qualquer erro humano. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos nesta obra esse brado de alerta contra o suicídio. É uma obra que todo espírita deveria ler e reler. E aqueles que não são espíritas, mas que queiram ter uma informação segura, precisa, sobre essa temática, que até bem pouco tempo não era falada, porque até as exéquias dos cristãos que morriam através do suicídio não eram permitidas. Hoje nós falamos ao mundo, a doutrina espírita nos traz essa informação valorosa. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 944, já em 1857, os Espíritos, respondendo a Allan Kardec, quando ele pergunta se o homem pode dar cabo de sua vida, e os Espíritos, negativo, não, só a Deus permite, porque é a Deus que pertence à vida. Então, nós podemos falar hoje, porque estamos movidos pela esperança, pelo amor de Jesus, que tem meios para orientar, para levantar aqueles que caíram, aqueles que se iludiram. Por isso eu vejo na obra Memória de um Suicida esses aspectos, a dor, a dificuldade para se levantar, mas a esperança. O amor de Jesus presente através de sua mãe para amparar aqueles que se esqueceram por algum momento do vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqueles momentos de dor, de desânimo, que nos levaram a esquecer a promessa do nosso Mestre, para que possamos saber que há solução, sim, para tudo. Que Jesus, então, nos guarde, nos abençoe, nos envolva, e muito especialmente envolva essas almas, esses espíritos que estão no mundo espiritual, nessa condição de suicidas, para que tenham ânimo, para que tenham esperança. A dona Ivone Pereira, essa médium, que abriu sua vida ao mundo, porque também suicidou-se 2 vezes, pelo menos o que sabemos, mas que na última encarnação faz o seu voo de libertação, superando todas as suas vidas de equívoco. A dona Ivone Pereira, nossa gratidão por esse trabalho de amor e de carinho. Os familiares, como já falamos, as pessoas que porventura estejam pensando em suicídio, tenham confiança em Jesus, tenham coragem de viver o sofrimento, para dar um pulo em frente,
e não entrem nessa ilusão, nessa hidra avassaladora, como disse Camilo, que é o suicídio. Há esperança, sim. Há meios de solucionar dificuldades. Muito obrigado. Que Jesus nos envolva na sua paz.